Fala galera, Vitor Carvalho com mais um vídeo pra vocês. E hoje não é qualquer vídeo, é um vídeo bem legal. É um vídeo que eu quero trazer mais pro canal, chamar pessoas que mandam muito bem com relação aos desenhos, ilustrações. E hoje a gente tá aqui com um grande mesmo, o Will Costa. Ele é um velho super desenhista. Eu conheci ele pelo Facebook. Grandes trabalhos que eu vi, principalmente focados em desenho realista. E o desenho dele não é qualquer realismo, sabe? Ele faz um realismo muito interessante, bastante cor, não é aquele realismo preto e branco que vocês costumam ver aí. Então eu curti pra caramba, espero que vocês curtam. Ao longo do vídeo, aqui entrevistando o Will, vai ter alguns trabalhos dele que eu vou colocar pra vocês verem. Vai estar tudo na descrição, jeito que vocês podem seguir ele. Tem Instagram também que ele posta alguns desenhos aleatórios lá, algumas fotos também. Pra quem não sabe, galera que não conhece o Will, ele é músico, ele é compositor e vocalista da banda Em Fuga, que também vai estar na descrição o canal deles, tem alguns áudios maneiros. Vamos falar agora com o Will. Will, bem-vindo ao canal. Fala aí. E aí, valeu. Valeu, obrigado pelo convite. Obrigado, valeu. Will. Olha, eu fiz algumas perguntas aqui básicas, porque a galera tem muita dúvida com relação a desenho realista. Eu tenho, porque o meu foco é mais no cartoon, é mais numa ilustração para publicidade, coisas desse gênero, né? A gente viu lá na sua publicação no Facebook, você deixou bem claro que a sua paixão, não que começou naquele momento, né, mas que você lembra bastante naquele comercial da Faber-Castell, né? O que significou aquele comercial para você da Faber-Castell quando você viu? Cara, é o que eu lembro, assim, ó, eu acho que eu ainda tenho, na verdade, uma fita cassete que eu tô com 3 anos cantando essa música. Então, assim, eu já desde que eu nasci, eu era fascinado por pintar. O meu melhor brinquedo sempre foi caixa de lápis de cor, lápis e papel, para eu poder ficar deitado no chão desenhando, assim, desde que eu me entendo por gente. E eu adorava essa música. E até hoje, assim, meus primos, minhas primas, eles lembram que quando eu era pequeno eu vivia cantando essa música, e quando passava a propaganda eu ficava parado, assim, porque a propaganda é tudo em animação e tal. Então eu sempre fui muito fã de desenho, e essa música sempre marcou, assim, pra mim. Uhum. Então, e é sempre isso, né? Você, pelo jeito, você tem esse foco tanto no desenho quanto na música, né? Sempre bem focado Sim. nessas duas coisas. Parece que se interliga, né? Sozinho, né? Sim, se interliga, assim. Tanto que a arte da capa do CD da minha banda fui eu que fiz, assim. Aquela árvore. É uma árvore e a menina com a televisão na cabeça, né? Enfim, a gente quis fazer uma coisa bem conceitual, assim, daí deixa que eu faça a capa, vou inventar alguma coisa bem louca aí. E assim, sempre, música sempre teve na minha infância, na minha vida, porque meu pai é músico, então não tinha como fugir, né? O fruto nunca cai muito longe do pé. Então, e o desenho, a minha formação toda foi artística, assim, né? Eu, desde pequeno, sempre gostei da matéria de educação artística, aquela coisa, tipo, faça um desenho de, sei lá, né? desenho livre. Daí você fazia um desenho, daí vinha a sala inteira, chegava, William, desenha pra mim uma abóbora, desenha pra mim um fantasma, desenha pra mim uma árvore. Era sempre assim. E eu desenhava pra todo mundo, e meu desenho era sempre o último a entregar, porque eu fazia pra todo mundo. Então, desde pequeno, bem legal esse negócio de você fazer o desenho pros outros, né? A gente acaba sendo abusado, né? Mas a gente aproveita. Pois é. Exatamente, eu nunca neguei, porque eu sempre gostei de desenhar, assim, meus primos, eles vinham aqui em casa pra jogar videogame e falavam, vamos ficar desenhando. Eu falava pra eles, que isso, cara, você acha que eu vou ficar desenhando sentado na mesa? Daí eles ficavam jogando videogame, eu ficava na cama, assim, desenhando, e eles jogando videogame aqui em casa. Porque eu sempre troquei qualquer brinquedo por lápis de cor, então não tinha como ser diferente, assim, né, eu sabia desde pequeno que eu ia trabalhar com isso quando eu crescesse, que ia ser a minha profissão, e só não sabia como, né? Claro. A gente quando é criança, a gente não faz muita ideia do universo que é esse de ilustração e de desenho, né? Outra coisa, o que você acha dessa banalização que hoje a gente sofre quando a gente fala em trabalhos de ilustração e desenho? O que você sente com relação a isso? Então, eu sofria muito com isso porque eu era daquele tipo, eu não sei, eu acho que muita gente é assim também, eu tinha vergonha de cobrar, tinha medo de cobrar, eu não gostava eu sempre achava que estava cobrando muito caro porque era um desenho que era feito num papel, que eu fazia em pouco tempo, e eu achava que sempre ia ser muito caro. Eu acho que essa banalização, acho que está exatamente nisso, assim, as pessoas, elas têm que se valorizar, o artista, se ele tem um diferencial, eu acho que é muito importante você também buscar uma característica sua de desenho, sabe? Não simplesmente copiar um monte de desenho lá, sei lá, vou fazer um monte de quadro igual aos quadros do Romero Brito. Ok, mas
Qual o diferencial disso, né? E Se o seu aí, quadro né? é igual. Então, ó, daí acaba sendo uma coisa muito genérica. E quando você acha um jeito de desenhar, uma característica sua, ou que seja, inventar um personagem, fazer só desenhos daquele personagem, você começa a se valorizar e as pessoas, e quando você põe um valor naquilo, as pessoas elas começam a valorizar também. Eu vou Exato. dizer, eu falo isso porque assim, eu sempre fiz desenho de graça, principalmente para minha família. Quando me Aham. pediam, eu preciso fazer uma tatuagem, faz um desenho para mim e tal. Daí a galera começou a abusar. Eu fazia desenho, as pessoas guardavam na gaveta e nunca tatuavam, ou tatuavam outra coisa. Eu sabia que elas gostavam do desenho, mas assim, acabavam, sabe? A pessoa acaba É meio descaso, que né? Parece que. desanimando. Não pagou, exatamente, não pagou, então pra que eu vou fazer? E daí eu postei até uma vez no Facebook, eu meio que me revoltei assim, falei assim, nunca mais eu vou desenhar de graça, É. nem pra família. A não ser que eu dê de presente pra alguém que seja um interesse meu. Mas assim, gente que vem dizer pra mim que eu tô perdendo de ganhar dinheiro, tá, você tá perdendo de não sei o que, você pode ficar rico com isso. E daí quando vem pedir desenho, se eu cobro a pessoa, né, acha É. ruim, não gosta, pô, é o primeiro que tem que apoiar. Então eu falei, não vou mais fazer desenho de graça. Quando eu fiz essa postagem no meu Facebook, no meu perfil mesmo, daí começou a vir um monte de gente pedir, encomendar e pagando, assim, sabe? Ah, Aham. eu quero que você faça desenho, mas eu vou pagar. Não sei o quê. Aham. Daí eu comecei a pensar, bom, eu acho que era isso que estava faltando, eu me valorizar mesmo, porque se eu É. não me valorizar, ninguém vai se valorizar. Então a minha dica para todos os desenhistas, assim, ó, primeiro procurem uma identidade sua, assim, de desenho, né? Quando você encontrar a sua identidade, seu jeito de desenhar, começa a se valorizar, bota um valor, assim, que você acha que, pô, né, é o tempo que você está usando ali, é a sua criatividade e principalmente o teu talento, o teu dom, assim, né? Uhum. Tem gente que fala assim, por exemplo, nossa, você cobra tanto por um desenho que você faz em 20 minutos, mas calma aí, eu demorei uma vida inteira para aprender a fazer esse desenho em 20 minutos, Aham. entendeu? Então, é esse o meu diferencial, então tem que botar um valor nisso, né? Pô, eu acho que você tem toda a razão. A galera precisa se ligar nisso, porque assim, foi que nem você falou, além de ser seu sonho, se a gente quer que esse sonho realmente se torne realidade, né? Opa, Hum, fiz asneira aqui, pronto, agora já tá. Além desse sonho se tornar realidade, a gente precisa dessa ajuda, né? A gente não tem como, por exatamente. exemplo, as contas não são pagas sozinhas, essas coisas todas não são pagas. Quem dera fosse, Sim, pronto, a gente deve fazer de graça, né? Mas não, a sim, gente precisa comer, a gente precisa pegar um ônibus, a gente precisa se locomover, então a gente precisa desse dinheiro, sabe? E foi que nem você falou, às vezes tem que partir da gente. Se não partir da gente, os exatamente. outros não vão fazer. Porque enquanto eles estão fazendo de graça, tá bom pra eles, né, velho? É, exatamente. E também assim, porque eu acho que qualquer trabalho que envolve criação, que envolve arte, as pessoas confundem com o hobby, né? Que você faz aquilo, você tem um talento, você não tem que cobrar, né? Então, e não é assim. Claro. Eu sou músico, então já ouvi muito, assim, muita gente fala assim, tá, o que que você faz da vida? Ah, eu sou músico e eu trabalho eu sou desenhista. Daí as pessoas falam, tá, mas você não trabalha? Você só faz isso? Tipo Exatamente. assim, como assim? Eu tenho dois trabalhos, né? Tipo, eu trabalho até mais que você, se bobear, né? Tipo, dá vontade de falar assim pra pessoa. Mas, enfim, as pessoas elas confundem ainda que o seu talento, aquele que você herdou de repente, né? Porque assim, minha família tem muitos artistas, minha tia também, ela pinta telas e tal. E eu imagino que seja uma coisa meio genética. Então, não é porque é um talento seu que você não vai cobrar, né? Eu Uhum. acho que Claro. trabalho não tem que ser só você ir lá, sair de casa, ir lá, bater um ponto, ficar 6 horas, né, ouvindo o patrão mandando você fazer as coisas, voltar para casa. Não é só isso que é trabalho. Você tem, às Uhum. vezes, muito mais trabalho sem sair de casa, né? Uhum. Massa, massa. Você colocou assim no seu Facebook. Desde então eu vi muita gente dizendo que levava jeito para a coisa, que minha avó, que minha árvore ficava certinha, que o desenho da tia ficou parecido e que você tinha futuro com isso. Quando a pessoa falava isso pra você, o que você sentia? Porque primeiro, quando você desenha, né? Eu falo por mim, quando você desenha, você já sente que tá legalzinho, né? Mas quando Sim, você é novo, você ainda precisa daquela aceitação do público, né? Você ainda precisa da aceitação que a galera, você gosta de ouvir a galera falando, olha, tá bonito, até chegar ao ponto que você já sabe que o seu desenho tá bonito, né? sim, Mas naquele momento é exatamente. muito importante. O que você sentia nesse momento? Eu tipo, me achava o máximo, assim, né? Porque eu ficava com meus primos, eu lembro muito que eu ficava na casa da minha avó, e meus primos, eles moravam lá com a minha avó, e eu ia sempre lá pra brincar, assim, né? Passava a tarde lá, e eu adorava desenhar, claro.
Daí, e eu tinha um primo também, tem um primo que ele também adora desenhar, ele adorava desenhar, o Jason. E a gente ficava desenhando as pessoas da nossa família. Então, tipo, eu desenhava minha tia, ele desenhava meu tio, eu desenhava minha prima, e a gente ficava na sala desenhando. Daí vinha as nossas tias e olhava e, cara, e começava a rir, nossa, ficou igualzinho a tia, não sei o quê. Daí ficava, e a gente se achava máximo, a gente guardava, a gente recortava os desenhos, às vezes colava na parede do quarto e tal. E daí virava aquela coisa assim, tipo, pô, eu pensava, né? Então é porque eu levo jeito mesmo. Então, se Uhum. está ficando parecido, né? Vou começar a investir nisso. E desenho colorido que eu fazia. E antes eu não fazia, eu desenhava caneta, eu desenhava só lápis, assim, né? Mas desenhar, assim, com né, retrato colorido, eu comecei a desenhar mais quando eu comecei a fazer caricaturas do pessoal do meu trabalho, que eu trabalhava num call center, daí toda a minha galerinha, assim, em volta de mim eu desenhava, daí eu pintava e tal. Uhum. Então, foi quando eu comecei, assim, já depois de grande, assim, já, acho que 18, 17, 18, 19 anos, foi quando eu investi mais nessa coisa de retrato, assim, colorido. Soltou bastante essa veia, né? Eu gostava eu sempre gostei de desenhar as pessoas, assim, retratos, mas eu sempre desenhava só a caneta ou lápis, assim mesmo, né? Aham. Pô, bem maneiro. Os desenhos são lindos demais. Pra quem não. Quando entrarem na página do Will, procura ver pela timeline abaixo lá, que tem muito trabalho legal, muito mesmo. Ele já fez desenho pra Regina Duarte, pra Hebe, Luana Piovani. Uhum. Ele até salienta lá que a Luana Piovani disse que ele foi o Sim. único que conseguiu desenhar o nariz dela perfeito. Foi ela que falou pra mim, assim, eu lembro quando eu levei, e inclusive foi na época que eu desenhava só em preto e branco, eu pegava uma A3, assim, daí quando tinha peça de teatro, que eu sempre gostava, sempre gostei muito de ir ao teatro, daí quando tinha uma peça que tinha um artista, assim, global, alguém mais famosão, daí eu vou desenhar e vou tentar levar lá atrás do camarim, daí eu fui numa peça que era com a Luana Piovani, e daí eu desenhei ela. Daí, quando eu entreguei para ela, ela falou assim: Nossa, eu vou dizer uma coisa, você foi o único que me desenhou, que desenhou meu nariz certinho. Teve um cara que fez uma tela minha enorme, que foi lá embaixo. Ela falou assim: no prédio que eu morava, ele foi lá embaixo interfonar para mim. Daí eu mandei buscar a tela e tal. Quando eu abri a tela, fui ver, nossa, meu nariz estava horrível. Não sei o que. Aquela coisa lá. E você desenhou a lápis, assim, parece que não demorou tanto e ficou igualzinho. Daí eu sempre lembrei disso, assim, eu Ficou fui o na único cara que cabeça, né? desenhou o nariz da Luana Piovani. Os últimos desenhos que eu vi lá, tem da Sandy Júnior, ficou meio legal. Tem do Uhum, Paulo Gustavo, é um humorista do Multishow. Se você não assiste Multishow, procura na internet Paulo Gustavo que vocês vão ver. E eu uhum. vou colocar na descrição também para vocês verem direto. Esse Paulo Gustavo, esse ator, ele colocou no Instagram dele, então bombou mesmo o Instagram. Ficou com mais de 7 mil likes, ou seja, que divulgação do caraças. O cara merece mesmo, o trabalho é show de bola. Pois é, eu fiquei todo bobo quando Porque assim, na verdade a minha ideia era só que ele visse, né? Aham, sim. O desenho. Daí ele viu, daí ele falou assim, nossa, adorei, posso postar? Ele assim pra mim, assim, lógico. Daí assim, Pode o eu vou quê? postar. Daí ele assim, posso postar? Assim, pode. Daí, assim, e eu posso te marcar na foto? Assim, pode, lógico. Daí ele marcou e daí veio um monte de gente me adicionar depois e assim, tipo, duplicou o número de seguidores no meu Instagram por causa desse desenho, Legal. até inclusive a Fiorella depois, que também hoje está no programa com ele, né, no Aham. Vai Que Cola, ela comentou embaixo, pediu para eu desenhar ela também, daí eu desenhei, e foi uma super divulgação, assim, pô, foi muito bom. Foi isso que me deu gás para eu fazer a página e divulgar mais, assim, né, fazer Aham. mais, desenhar mais Dá artistas. aquele estalo, né? Sim. Pô, Will, tem uma pergunta aqui que eu tenho pra você que também é bem interessante. A galera me pergunta direto, porque o canal, o nosso canal aqui no YouTube, a gente foca também no aprendizado, sabe? A gente tem algumas dicas de desenho que a gente... Porque assim, você fez curso já de desenho? Não, nunca vi. Você nunca fez curso? Volta e meia eu ganho livros, assim, né, às vezes as pessoas, Aham. tipo, amigo secreto, eles acham que eu gosto de desenhar, daí eles me dão Aham. livros de história da arte e biografia de pintor, Aham. ou livros sobre pop art, essas coisas assim, mas eu tenho muita preguiça de teoria. Eu gosto de ficar ali com a mão na massa mesmo, treinando, desenhando, e Uhum. não Que é a sou muito prática de... pura, né? Pronto, então, É. aqui a minha situação é igual. Eu também fui aprendendo ao longo do tempo e ainda a gente está sempre treinando, né? Uhum. E a galera me pergunta bastante se você consegue aprender a desenhar ou se você nasce com isso. Eu tenho uma opinião, mas eu queria que eu ouvisse primeiro a sua. Tá. Eu acho que assim, ó, eu acho que o que eu nasci com sensibilidade
para perceber os detalhes, para poder reproduzir aquilo no papel. Eu acho que isso é uma coisa genética, porque é só isso que pode explicar o fato de na minha família ter tantos artistas, tantas pessoas. Meu tio, ele é artista plástico, minha tia também enfim, acho que eu nasci com essa sensibilidade artística tanto para a música quanto para o desenho. A habilidade, eu acho assim, que eu adquiri com o tempo, porque eu nunca parei de desenhar. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de desenhar. Não teve um período que, eu fiquei 2 anos sem desenhar, depois eu voltei para desenferrujar. Nunca, nunca. Eu morei um ano fora, estudei fora, trabalhava dia e noite. Mas, assim, quando tinha um tempo livre, eu sempre pegava papel e ficava desenhando, por menor que fosse o desenho, mas eu sempre tinha que ficar treinando. Então, eu acho que, assim, a pessoa, ela aprende as técnicas, a habilidade, mas assim, a sensibilidade é uma coisa que já vem de berço. Acho que talvez, né, com o decorrer do tempo, né, o fato de ela aprender, né, de ela entrar no curso, ela adquira uma sensibilidade maior, talvez, né, essa percepção maior, mas essa coisa de artística mesmo, de você ter essa criatividade, de saber que se você, sei lá, eu posso até explicar com os próprios desenhos que eu faço, assim, sei lá, pegar uma menina e fazer ela deitada em cima da lua, cheia de tentáculos, não sei, sabe? Umas ideias, assim, que você acha que, de repente, esteticamente vai ficar legal, vai ficar poético. Isso daí é uma coisa que a pessoa, acho que já vem no DNA, acho. É a criatividade que você está falando, né? Aquele dom Sim, sim. além da prática, né? Eu também concordo com isso. Eu acho que não existe outras palavras para explicar isso daí. Porque tem sim como você aprender a desenhar. Só que eu acho que o feeling do desenho nasce um pouco com você. Ou seja, tem claro o dom e tem claro a técnica. Então, tipo, um desenhista, ele não vai ser perfeito se ele não tiver a técnica. E também, por exemplo, não adianta nada o cara nascer com dom e deixar aquele dom guardado dentro da gaveta. Sabe? Porque eu já vi muita gente com esse problema. Eu sou igualzinho você. Às vezes eu não tenho como parar por causa do trabalho no nosso dia a dia. Às vezes não é. Por exemplo, o meu foco não é no desenho. Eu não consigo ganhar dinheiro ainda com desenho. Né? Eu não consigo viver de desenho. Seria essa o que eu queria falar. Então, às vezes a gente tem um outro foco, né? Mas eu tô sempre desenhando. Ou seja, não tem um dia que eu não desenho. Às vezes eu tô sempre com uma lapiseira no bolso, né? Sempre. Sim. Que é mais fácil, não precisa apontar. Então eu tô sempre com uma lapiseira no bolso. Aí o que acontece? Se tiver um papel... Se tiver um pedaço assim em branco, eu uso aquele pedaço em branco para desenhar alguma coisa. Nem que for um olho, nem que for um nariz, sabe? Exatamente. E tem coisas que a gente faz e a gente até esquece, assim, por exemplo, eu trabalhei em call center, né, em central de atendimento, durante 4 anos. Então eu conheci muita gente, né? O grupo de amigos é muito grande, porque você trabalha em volta de um monte de gente. Sim. E nossa, até hoje aparece gente postando desenho, assim, desenho feito pelo Will em 2006, em 2004, sabe, coisa que eu nem lembrava de ter feito aquela pessoa, nem lembrava que eu desenhei aquela pessoa, e as pessoas postando no Facebook. Então, para ver como no trabalho, às vezes a gente fica desenhando e nem tá percebendo que tá desenhando, daí você tá desenhando seu amigo ali, entrega para ele e a pessoa guarda aquilo durante tanto tempo, sabe? Que pra pessoa acaba tendo um valor, assim, e a gente desenha, né, pra passar o tempo. E assim, e pra mim, assim, eu desenhava pra passar o tempo, pra chegar a hora de ir embora logo, assim, e eu ficava ali desenhando e... Porque pra gente é natural, o desenho vai saindo, a gente tá com ele na cabeça e ele simplesmente vai saindo. Foi que nem você falou, às vezes você imagina uma lua com uma mulher em cima, com uma rosa na mão, ou às vezes você imagina um jacaré andando pela cidade. Então acontece, surge dentro da cabeça da gente. Exatamente. Eu sei muito bem como que é isso. Eu sei. Por isso que eu falo que essa sensibilidade é uma coisa que talvez venha com a gente do berço mesmo, porque de repente uma pessoa que desenha, né, ela às vezes ela é um pouco fechada, assim, só vou desenhar, sei lá, o cara do Crepúsculo, não sei, sabe, assim, pega sempre cópias e reproduz, mas aquela questão de você ter aquela sensibilidade de você criar alguma coisa e passar para o papel e aquilo ali ficar bonito, isso daí, eu acho que ou você adquire aquilo do berço, ou você precisa de muita técnica, assim, para você, sabe, despertar essa tua sensibilidade, assim, essa percepção, assim. E assim, querendo ou não, foi que nem você falou, a gente pode até nascer com dom, mas eu acho que é a prática que leva a gente a, entre aspas, perfeição, né? Só assim a gente consegue realmente evoluir.
Sim, sim, e tem que ser ousado também, tem que pegar, assim, tipo, inventar algumas coisas meio loucas e passar pro papel e ver que vai ficar legal, assim, porque tem gente que, como eu falei, é muito limitado, né, tipo, tem medo de desenhar, por exemplo, sei lá, uma mulher com cabeça de boi, É. enfim, porque eu acho que vai ficar meio nada a ver, mas se você fizer, de repente, uma mulher mais sexy, sabe, uma coisa Uhum. assim, você consegue transformar aquilo numa coisa poética e eu acho que isso daí é o primeiro passo para você criar sua identidade para desenhar. Tem aí Mark Ryden, tem um monte de artista que cria, né, desenhos que pode parecer idiota, assim, sei lá, Uhum. uma mulher com vestido de carne, tá? Bom, a Lady Gaga depois de muito tempo fez aquilo, né? Aham. Mas o cara foi o primeiro que fez desenhar uma menina com vestido cheio de carne, assim. Então, você vai pensando assim, como é que o cara teve aquela ideia? O cara foi ousado e ele criou o jeito dele de desenhar, né? Tem um monte, tem a Laura Zombie aí que é mais atual, tem, enfim, tem vários artistas aí que eles criaram o seu estilo de desenhar e eles hoje estão ganhando muito dinheiro, estão fazendo muito sucesso e acho que todo mundo pode fazer isso, todo mundo que gosta de desenhar tem essa capacidade de reproduzir aquilo que ela imaginar no papel, né? Uhum. Isso aqui é o grande barato. Bom, pelo papo que eu tive aqui com o Will, um dos poucos artistas que a gente viu aqui no canal, eu já tive um bate-papo com o canal Prancheta também, que é um cara bem legal, que ele também tem um canal no YouTube que foca em desenho. E é bom a gente conhecer bastante gente que tem esse trabalho divulgando na internet, porque às vezes a gente pensa que são pessoas totalmente alienadas, e não, são pessoas normais, que têm vida normal, igual eu já trabalhei também em call center, então eu me identifiquei pra caramba com Sim, o Will. São coisas rotineiras, e às vezes você tem um talento guardado aí, você não sabe, então você que tá vendo esse vídeo, procure saber o seu talento, procure saber o que você é bom. Eu costumo dizer que a gente tem que atirar pra todo lado, só assim a gente vai saber exatamente. realmente pra que a gente serve, né? E assim, é aquele negócio, não tem como mentir pra si mesmo. Se você gosta de desenhar, se você gosta de cantar, se você gosta de, sei lá, escrever, invista nisso. Não deixe de trabalhar, deixe de fazer outras coisas, claro, mas sempre com foco nisso, porque é o que eu fiz, assim, eu sempre trabalhei em call center, sempre fiz outras coisas, mas lá no call center eu já fazia quadros para vender, já fazia, sabe, você já divulgava meu trabalho, as pessoas já encomendavam os meus trabalhos de ilustração. E eu sabia que o que eu queria pra minha vida era aquilo, só que, né, não é de Uhum. um dia pra noite que você vai conseguir Claro. viver disso. Então você vai ter que se manter e ter dinheiro até para comprar seus lápis de cor, suas folhas e começar a investir no seu sonho, porque não tem que desistir, não. Se você tem esse talento, se você tem essa habilidade, tem que seguir adiante, porque é isso que vai te fazer feliz lá no futuro, você vai trabalhar com o que você gosta, né, e Uhum. é o mesmo que não precisar trabalhar, né? Você vai estar se divertindo, na É verdade. verdade, é um trabalho engraçado, é um trabalho divertido. Will, deixa eu Exatamente. fazer uma pergunta, uma pergunta um pouco estranha, mas eu acho que você vai compreender. Se você Hum. encontrasse, ou se você tivesse uma máquina do tempo para encontrar o Willzinho, o menininho, o Will, que dica que você dava para ele consertar, ou para ele mudar alguma coisa, ou para ele sacar melhor a vida? Que dica que você daria para ele se você voltasse a encontrar o Will pequeno? Se você tivesse essa oportunidade, ou você não faria nada, como já aconteceu de gente falar que não mudaria nada? Não sei, talvez, assim, a minha infância ela foi muito calma porque eu ficava muito em casa desenhando. Talvez eu fosse falar pra ele, cara, fica um pouco, de manhã você desenha e à tarde você vai brincar na rua, sabe? Uhum. Eu acho que ia fazer. Eu tive uma infância bem aproveitada, claro, eu sempre gostei Sim. muito de brincar com meus amigos. Mas, assim, é como eu falei, eu trocava qualquer brinquedo por lápis de cor, por papel, então, assim, muito do que eu lembro da minha infância era em casa desenhando, era Uhum. sempre assim na escola, assim, eu sempre fui muito detalhista, muito perfeccionista. Então, quando tinha que fazer um desenho, a professora ficava puxando a folha. William, já tá bom, devolve, dá a folha, tem que. Acabou a aula. E eu ficava, calma, professora, só falta o cabelo. E eu ficava assim, sabe? Então, eu era muito detalhista. Então, às vezes, eu acho que quando eu era pequeno, era meio neurótico, assim, que eu ficava, né? Tipo, se eu voltasse, né, no tempo, eu ia falar, cara. Calma, um dia você vai conseguir desenhar bem, você vai ter tempo para desenhar bem, calma. Relaxa. Era muito detalhista quando era pequeno. Ah, boa, boa. É assim, é muito complicado esse negócio de voltar no tempo, por isso que eu sempre jogo essa pro pessoal, os convidados É, aqui do canal, porque é complicado. Às vezes, se a gente parar também pra pensar, imagina se você faz uma coisa dessa, o Will não ia ser mais perfeccionista agora.
Pois é, né? Entendeu? Na verdade, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha infância, mas eu acho que se eu tivesse que dar um puxão de orelha no Willzinho, assim, Aproveitaria antigamente eu ia mais, falar, né? cara, vai brincar mais um pouco, deixa o desenho um pouco de lado. Mas, enfim, valeu a pena, né? Porque hoje, assim, eu tô bem satisfeito com o meu trabalho, isso é Aham. muito importante. Sempre procuro melhorar, sempre, sempre. Tem desenhos que eu faço, assim, depois que eu termino, eu falo, não ficou parecido, rasgo, vou fazer de novo. Então, isso tem que ser, né? Eu acho que a gente tem que ser o principal, enfim, tem que se policiar em tudo e eu tenho que ser autocrítico sempre, Aham. porque é só assim que eu vou melhorar. Porque Claro. é, se eu ficar achando que tudo tá ótimo, eu acabo não tendo muito horizonte assim para querer Aham. melhorar depois, né? Claro, Enfim, claro. Boa, boa, perfeito. Will, o papo vai ficando por aqui. Galera, muito obrigado a todos que viram o vídeo. Não esquece de acompanhar todos os links que estão aqui. A página do Will vai ficar focada na minha página, ou seja, vai estar entre os links de interesse. Eu vou colocar na descrição, vou colocar na descrição também a banda em fuga, que é muito bom. Eu vi, já ouvi o som, muito obrigado. interessante. Bacana mesmo, bacana mesmo. E outra coisa, Will, quer dar um recado pra galera? Um recado que você quiser, o espaço é teu. Então, eu queria agradecer, queria convidar a galera para entrar na minha página. E eu queria agradecer você, Vitor, pelo convite. Eu fiquei bem feliz quando você mandou a mensagem lá pedindo para fazer essa entrevista. É bem legal ter esse reconhecimento, porque eu acho que é a primeira vez que eu faço assim, uma entrevista sobre o meu trabalho como desenhista, porque eu nunca falei assim, tipo, publicamente sobre desenhos. Às vezes me perguntam no ESC, lá, Uhum. aquelas coisas assim, sobre desenho, mas falar assim em vídeo nunca falei. Pela banda já falei, né? Já, enfim, já Já tem dei algumas entrevista na TV entrevistas. e tal. Mas sobre desenho achei muito legal assim mesmo, né? Focar nessa questão do desenho. E queria dizer pra galera, sei lá, curtir meus desenhos e compartilhar, porque assim vai estar divulgando o meu trabalho e eu vou poder ter cada vez mais, né? Eu sempre estou sorteando alguém para desenhar também na página. Sorteei uma menina agora, semana que vem eu vou sortear outra pessoa para desenhar, porque às vezes a gente acaba ficando sem muita, né, ideia para desenhar alguém. Enfim, é isso aí. Queria agradecer e convidar a galera para curtir a página, sempre acompanhando lá os desenhos que eu vou fazendo. Agora eu vou começar a postar mais desenhos desenhos assim, tipo, durante o processo de criação, assim, não deles só pronto. Porque tem muita gente que fala, nossa, isso daí você fez no computador. Mas não, calma, vou tirar uma foto de eu desenhando, porque senão tem gente que reclama, né? Boa. Mas enfim, é isso Show. aí. Obrigado. Valeu mesmo. Obrigado, eu. É isso aí, galerinha. Não esquece de acompanhar lá o canal. Tô indo nessa. Um super abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Valeu.